Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo passado, 2000 years later. eu comecei a falar um pouquinho sobre o meu processo de indução para Manu nascer. Então, se você é interessado e ainda quer continuar assistindo, fica aí que eu vou terminar de contar essa história. Então, como eu comecei a falar no vídeo passado, o meu parto, ele foi induzido. Por quê? Minha saúde estava tudo bem, como eu falei com vocês, né? Minha gestação foi toda tranquila, mas aí eu tentei o parto natural e ele não foi possível, porque cheguei às 40 semanas e eu não entrei em trabalho de parto naturalmente. Só tive 2 dedos de dilatação que foram naturais, mas não passou disso. E assim, na verdade, assim, eu tinha um pânico em imaginar ter que esperar até 42 semanas para minha filha nascer. Porque assim, eu já não estava confiante nas contas da minha médica sobre a minha idade gestacional. Eu não estava confiando nas minhas contas, então eu tava morrendo de medo de estar, né, tecnicamente com 40 semanas de gestação e não estar com a mais. Então assim, aí a gente começa a pensar nas possibilidades. O que acontece quando a criança passa do tempo de nascer, aí você fica escutando os antigos falando sobre que passou do tempo de nascer, cheio de problemas. Eu ficava morrendo de medo. Então eu falei, não, se com 40 semanas ela não quis vir naturalmente, a gente vai ter que dar uma forcinha pra ela. Mas é aquela coisa, né? Eu queria que ela escolhesse o dia dela, mas ela tava com tanta preguiça de vir a este mundo que ela queria ficar ali dentro do forninho. E eu não aguentava mais ansiedade. Então aí, com 40 semanas, fiz a minha internação e a gente começou o processo de indução. Eu acho que eu não expliquei direito, mas existe aquele método da ocitocina. Eu falei que eu não queria, eu falei que eu queria um método mais eficaz. Aí o médico foi e falou que eu ia usar o misoprostol. Ele é um comprimido que, simplificando assim, ele se chama miso, que é um comprimido que você coloca lá mesmo, tá? E ele é de 8 em 8 horas. Então aí a gente começou o primeiro comprimido às 9 horas da manhã, porque eu cheguei lá às 7. Aí até fazer todo aquele processo de internação, né? Assinar documentação e tudo. Cheguei lá às 7 da manhã, mas eu fui começar o processo de indução só às 9. E aí, 9 horas o primeiro comprimido, eu estava tranquila, sem muitas dores. Aí toda hora, quando você começa esse processo de indução, o cardiotoco ele passa a fazer parte da sua vida assim a todo momento, né? E aí o cardiotoco lá monitorando e nada, né? Tava do mesmo jeito. Eu tava lá fazendo os exercícios, né? Ia pra bola, cavalinho, tomava banho quente, fazia agachamento, dançava, andava pelo hospital e tava até tudo tranquilo. Aí, às 3 da tarde, mais um comprimido, segundo comprimido. Vamos lá. E aí o cardiotoco monitorando, continuava, evoluiu um pouquinho, mas tudo tranquilo, né? Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Até então tava tudo tranquilo, sem muitas dores, sossegado, banho quente, e bola, e cavalinho, e continuou. Vamos, 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 vamos. Aí chegamos quando deu umas 7, 8 horas da noite, eu já comecei a sentir mais dores. Elas começaram a ficar mais intensas. E aí, só que eu conseguia controlar, sabe? Eu estava a controlar. Então, assim, eu comecei a sentir dor. E aí, eu até falava pro Emerson, que ele ficou comigo a internação inteira. E meus pais também ficaram o dia inteiro lá. Minha mãe passou o aniversário dela no hospital. E tava todo mundo na expectativa. Mas não vai nascer, mas não vai nascer. No dia 28, que era uma segunda-feira. E aí, eu até mostrava pro Emerson, quando eu começava a sentir contração, pra ele olhar no cardiotoco, que realmente o risquinho levantava, né? Aí fazia uma montanha. E aí eu falava pra ele, né? Falei, nossa, tô sentindo dor, olha aí. Só que eu tava sentindo dor muito bem, bela e folgada. Eu tava sentindo dor, aquela dor assim, insuportável, tranquila, né? Que dava pra sorrir, dava pra. Ai, né? Beleza. Chegou quando deu 9h30 da noite.
eu fui pro banho quente, porque começou a doer mais a minha barriga. Eu comecei a sentir aquelas contrações. Gente, se vocês perguntarem pra mim qual foi a dor, eu não lembro. Eu sei que é uma dor horrível. Horrível. Vieram me dizer, né? Ai, a dor do parto é linda, a dor do parto é... Gente, eu não vou romantizar a maternidade, não, tá? Não tem nada de dor linda, não. Lindo é o nascimento, é o momento que o bebê está nos nossos braços, mas o processo pro neném nascer... Tem mulheres que neném assim, né, escorrega, né? Não tem problema nenhum no parto. Eu tive uma amiga minha que fez o processo de indução no primeiro comprimido, a neném nasceu e ela não sentiu muitas dores, mas eu senti muita dor, muita. Não foi pouco, foi muita, absurdamente. Foi muita dor. Então não vou romantizar a maternidade não, tá? Ainda minha mãe falou assim, ó, é uma dor insuportável, tá? Você vai pensar que você vai morrer, mas você vai conseguir, você é forte e você vai passar por isso. Então, assim, eu não lembro a dor. Eu sei que é uma dor que vem das costas, sabe? Aquela cólica. É uma cólica, assim, multiplicada por milhões. Então, vem das costas, assim, e vai indo pra barriga. Mas, assim, eu lembro que é esse processo de dor, mas a intensidade da dor eu não consigo responder. É uma dor, assim, louca. Então, aí, às 9h30 da noite, eu fui tomar banho. Fui pro banho quente. Deixei cair bastante nas costas e banho quente, banho quente, banho quente. E a dor começou a ficar muito intensa. Até que depois do banho... Não, isso eu tomei banho umas 5, 6 vezes. Tomei banho pra caramba aquele dia. E aí, saí do banho. Na hora que eu tava me secando, eu comecei a sentir muita dor. Aí eu senti muita vontade de ir no banheiro. E as enfermeiras ficam em cima, porque... Quando tá perto de nascer, a gente sente muita vontade de fazer o número 2. E aí, pela força que você faz pra fazer o número 2, é meio perigoso quando o bebê já tá nascendo. Aí eu esqueci de falar, no segundo comprimido, eu estava com 4 dedos de dilatação. Então eu tava evoluindo, mas eu não tava sentindo dor. Mas aí, igual eu falei, antes do terceiro comprimido eu já tava sentindo bastante dor. Aí, às 11 da noite, veio o terceiro comprimido. Aí eu já tava preocupada, porque eles fazem tentativas de até 4 comprimidos. Se até o quarto comprimido você não entrar em trabalho de parto, aí tem que partir pra cesárea mesmo. Eu falei, gente, já tá no terceiro comprimido, eu tô sentindo dor, mas eu não tava... Eu comecei a sentir bastante dor, mas eu tava achando que não ia passar daquilo. E eu preocupada, e aí vai pro banheiro de novo. Aí eu fui pro banheiro, tomei banho de novo, banho quente de novo, só que eu comecei a sentir muito mais dor. Aí o negócio ficou estreito. Que dor, que dor, meu Deus. Cheguei, tomei banho e deixando a água cair, aí saí do banheiro. Eu já não tava aguentando mais de dor. Eu tava numa dor insuportável. Aí eu pedi pra enfermeira chamar a médica e eu falei pra ela, eu falei assim, eu quero uma cesárea, eu não aguento mais. Que dor horrível. Eu quebrei, pra vocês terem noção, eu quebrei o acesso que eu tava, de tanta dor. Porque pra não gritar de dor, o que eu fazia? Eu tava deitada, aí o Emerson deitava comigo. Aí eu pedia pra ele colocar a mão na minha barriga pra, sei lá, esquentar, aliviar a dor. Aí quando a dor vinha, eu mandava ele tirar a mão da minha barriga. Aí eu coloca, tira. Depois eu tava, sai de perto de mim. Ai, vem aqui, me abraça. Agora some daqui. Sabe, eu não tinha... Aí eu mordia ele pra não gritar de dor, não fazer escândalo. Já eram 11 horas da noite no hospital. E eu mordia ele pra não sentir dor. Quebrei o acesso, aí tiveram que vir me dar mais uma furada. Eu já tava roxa. Aí vieram, né? Porque eu não podia ficar sem o acesso. Aí eu pedi pra chamar a médica. Já era umas 2 e pouco da manhã. E aí eu pedi pra chamar a médica, eu falei, eu não aguento mais. Aí tá. Eu falei, eu não aguento mais de dor, eu quero uma cesárea. Eu falei, eu tô sofrendo de dor já há horas e nada. Aí ela foi verificar, eu já estava com 7 dedos de dilatação. E eu falei, não, mas eu já tô de jejum, pode fazer uma cesárea. E ela, não, você aguentou, você vai continuar. E aí deu umas 4 horas da manhã, veio de novo a médica, porque eu já tava ficando histérica. Não assim de gritar o hospital inteiro, mas de nervosa, porque eu sentindo dores e nada. E aí, na hora que ela foi ver quantos dedos de dilatação eu estava, a minha bolsa estourou. Antes dela fazer o toque,
minha bolsa estourou às 4 da manhã. Na hora que estourou a bolsa, o Emerson já ligou pra, né, já ligou pra minha família. A bolsa estourou, né, a Manu vai nascer. Aí tá, corre todo mundo pro hospital, às 4h30 da manhã. Aí, minha bolsa estourou, eu tava com 7,5 de dilatação. E aí tá, isso era às 4h30 da manhã. Fomos pra... Aí eu continuei, e dores intermináveis, aquelas dores tremendas, tremendas. E dor, e dor, e dor. Aí chegou, e eu lembro que eu falava assim pro Emerson: eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não aguento mais de dor, eu vou morrer. Se eu morrer, você cuida da nossa filha, não sei o que. Eu chorava de dor, porque eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. E aí, quando... E nisso, minha família chegou, 5 horas da manhã quase, no hospital, e todo mundo esperando, nada da Manu nascer. Aí eu desci pra sala de pré-parto, e no momento que eu desci, quando minha bolsa estourou, eu não sei, parece que a bolsa estoura uma vez e vai estourando até a hora de nascer. Porque a minha bolsa estourou e depois continuava jorrando líquido. E aí eu comecei a ver sangue e eu comecei a entrar em desespero, porque eu nunca, né? A gente conversa com as pessoas, a gente tá preparada, a gente pesquisa, mas na hora que tá acontecendo com a gente não tem estrutura emocional. E aí eu vi aquele sangue, eu achando que a Manu tava sofrendo, que aquele sangue era, sei lá, um aborto, mas ela tava pra nascer. E é normal, né, o sangramento. E aí eu entrando em desespero, aí eu desci pra sala de pré-parto, fui tomar outro banho. E aí eu já não tava aguentando ficar em pé. Aí eu fiquei sentada naquelas cadeiras de roda pra tomar banho mesmo. Aí minha mãe foi me dar banho. E aí ela jogando água em mim, eu comecei a gritar com ela: não joga essa água em mim! Depois eu chorava pedindo desculpa, sabe? Porque a gente fica histérica, a gente fica, nossa, só só quem já passou sabe o quanto isso é doloroso. E aí eu não tinha posição, e aí minha mãe me dando banho. Aí eu lembro que quando eu levantei do banho, eu acho que a minha pressão caiu, porque o banho muito quente, né? E aí eu me joguei assim em cima da enfermeira e ela ainda falou: nossa, nunca recebi um abraço tão gostoso, tão apertado na minha vida. Aí depois ela: você quer agora ir pro cavalinho, pra bola ou fazer uns agachamentos? Eu falei: nenhum, eu quero ficar deitada. E ela: bé, resposta errada. Gente do céu, você no momento de dor, você fica com tanta raiva. Eu fiquei com tanta raiva daquela enfermeira naquela hora. E depois, ela tava querendo me ajudar. Aí ela: vamos, minha filha, parir é difícil, parir é doloroso, mas você vai conseguir. E aí o enfermeiro foi também e colocou uma música de fundo, uma música calma. Gente, pra quê? Eu: tiro essa música, eu não aguento, eu não quero música, eu não quero escutar nada. Eu tava histérica, maluca, maluca, maluca. Doida de dor, passada de dor. E eu não aguentava mais aquelas dores. E aí eu lembro que a minha irmã falou que meu pai entrou pro banheiro pra orar e falou: gente, faz uma cesárea nessa menina. Porque realmente não tá, eu tava com muita dor. Depois que a minha bolsa estourou às 4h30 da manhã. Quando era quase 8 da manhã, veio uma outra médica e ela foi fazer o toque. Ela falou assim: 9 dedos e meio, corre pro centro cirúrgico porque tá nascendo. Já tava com 9 dedos e meio. Eu já não tava aguentando mais. Eu só sabia chorar. Chorava de dor, chorava de dor. Aí subindo pro centro cirúrgico, quando eu cheguei lá no centro cirúrgico, eu lembro que eu tive que passar de uma maca a outra, mas eu tava morrendo de dor. Eu não sei como eu consegui, de verdade, porque eu tava passada de dor. E eu sozinha saí de uma maca a outra. E aí eu lembro que o Emerson tava entrando, e nisso eu já tava com bastante dor. E aí na hora que eu tava com dor, aí o médico que fez meu parto falou: na hora que vier a dor, aquela dor bem forte, você faz bastante força, porque aí você vai ajudar ela a sair. E na hora que vinha a dor, você vai lembrar de fazer força? Mas aí eu fui tentar fazer, primeira vez. Aí nisso o Emerson não tinha entrado, porque ele foi trocar de roupa, ele foi colocar aquela roupa pra entrar. Nisso, na primeira força, porque tava vindo toda hora, né, a dor. E aí na hora que ele entrou, eu já tava na primeira força, mas ela tava quase saindo. E aí ele conseguiu vir do meu lado pra me ajudar na segunda força. Aí o médico falou assim pra ele: pai, só que eu não prestei atenção. Ele: pai, segura a cabeça da mamãe e ajuda ela a fazer força. Ele levantou minha cabeça. Eu comecei a brigar com ele.
sentindo dor, a menina nascendo e eu brigando com o marido. Aí ele, não, eu que pedi. Mas coitado, acho que ele me entendeu, porque, gente, é sério, a dor é horrível. Horrível. A gente fica fora de si. Totalmente fora. Na segunda vez que veio a dor, eu fiz a força, assim, mas eu fiz com toda a minha. Sabe? Eu fiz a força, assim, que eu não sei de onde que eu tirei. E aí ela saiu. Aí ela nasceu às 8h24 da manhã. Então, ou seja, eu comecei a sentir dor às 11 da noite. Foi até, assim, dores intensas, né? Aquelas dores terríveis. Às 11 da noite, ela foi nascer só às 8h24. Então foram, assim, momentos... A minha bolsa estourou às 4 da manhã. E eu sempre tinha na minha cabeça, a bolsa estourou, nasceu. Só que não, a minha bolsa estourou às 4 e ela foi nascer às 8h24. 4h24 depois que a minha bolsa estourou. Na hora que ela nasceu, eu sempre esperei para aquele momento. Sempre, sempre. E na hora que ela saiu, eu escutei aquele chorinho assim, sabe? Bem fininho de fundo. E na hora que ela chorou assim, sabe? Me marcou. Eu não tenho palavras para demonstrar o que foi aquele momento. Na hora que ela que eu vi assim só o pezinho dela assim, e o médico entregou para a enfermeira para ela colocar no meu peito, e aquele chorinho. Aí na hora que colocou no meu peito, o Emerson e eu falou: "Oi, filha". E na hora que a gente falou: "Oi, filha", ela parou de chorar na hora. E sabe, quando abre o olhinho e fica procurando assim, ela tinha parado de chorar. Era aquele choro, 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 choro. E ela parou de chorar e ficou procurando assim. Nossa, sem palavras, sem palavras. E aí depois tiraram para dar a vacina, né? Para dar vacina, para pesar, para lavar ela, né? Limpar um pouquinho. E aí eu fui para a sala de recuperação e na hora que eu fui para a sala de recuperação, logo ela já veio junto comigo. E aí foi mágico, mágico, porque aí eu fui dar a primeira mamar para ela e eu tinha feito um propósito de não comer milho durante a gestação inteira, porque eu tenho dessas, sabe? Eu faço um propósito sempre assim. Uns chamam de promessa, outros chamam de voto, outros chamam de propósito. Eu chamo de propósito. Então eu fiz um propósito com Deus durante a minha gestação inteira, onde eu entreguei a minha filha mesmo a Deus e eu fiquei esse período inteiro sem comer milho. E Deus foi tão maravilhoso que na hora que ela nasceu eu tava morrendo de fome. Na hora que a gente veio para o centro cirúrgico, a enfermeira chegou pra mim e falou assim: ó, a gente já vai descer seu almoço. E eu fiquei assim, ai, porque eu tava morrendo de fome, morrendo de fome. E já foram dar meu almoço. Aí eu fui almoçar. Gente, adivinha o que veio? Estrogonofe com milho, mas muito milho, muito milho. Eu falei, não, isso aqui é um presente de Deus, é um presente. E aí, ela do meu lado, depois que eu comi, a enfermeira veio me ajudar a dar mamar pra ela. E todo mundo sabe que o bebê, ele nasce com uma reserva. Os bebês não nascem famintos, tá? Eles nascem com uma reserva, eles ficam até 3, 4 horas sem comer. Mas eu tava tão ansiosa que assim que eu terminei de comer, eu já quis amamentar. Então não tinha feito nem 1h30 que ela tinha nascido. E aí eu já quis amamentar, eles me ensinaram, porque eu fiquei morrendo de medo. Porque a gente faz curso, a gente lê livros, a gente pesquisa na internet, nada se compara à prática, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. E aí eu não sabia, né? Teoricamente a gente sabe como que pega, mas eu não, sabe? Eu fiquei totalmente sem jeito. Aí veio a enfermeira e antes de me trazer a Manu pra eu dar mamar, ela colocou o dedo na boca da Manu pra ver se a Manu sabia sugar. Gente, é coisa de Deus. É coisa de Deus. Ela começou a sugar. Como que é muito perfeita a natureza de Deus? Porque como que ela sabia que ela tinha que sugar se ela passou 9 meses, né? A formação toda dela alimentada por um cordão umbilical. Então, assim, é inacreditável. E aí, na hora que colocou o dedinho assim, ela sugou. Aí eu fui dar mamar pra ela. E aí foi assim, mágico. Na hora que tira, meu, parece que a gente, sabe, tá pronta pra outra. Só que não. Mas tá pronta pra outra. É assim, é inacreditável. Na hora que sai a dor, você não fica nem com umas dorzinhas aqui, outras ali. Não, a dor sai por completo, por completo. E aí foi isso. E na hora que eu dei mamar pra ela lá ainda na sala de recuperação, antes de descer pro quarto, nossa, foi assim, mágico. E aí, eu não dormi a noite toda, então eu tava com muito sono.
E aí depois que eu dei mamar pra ela, eu já tava dormindo. Aí a enfermeira me ajudou a colocar no berço, fazendo aqueles exames que eles fazem, né, de pós-parto, até na mãe, verificando várias coisas lá. Eu dormi. E foi muito, muito louco, muito mágico, que quando eu acordei, no momento que eu abri os olhos, a Manu também abriu os olhos. Isso que me contou foi um outro enfermeiro que chegou lá e ele falou: que lindo! As duas acordaram juntas. Foi uma coisa assim de Deus mesmo. E aí depois eu desci pra sala, pro quarto, né? Fiquei só os 2 dias mesmo, como todo mundo fica, as 36 horas. Eles falam 36 horas, né? Mas passa um pouquinho disso, tá? Porque eu fiquei só esse tempo mesmo, aí no hospital, né, faz todos os exames. No hospital a gente tá sempre bem assistido, então é tudo mais fácil, né? A gente tá muito bem assistido, então é tudo mais fácil, né? A gente tá muito bem assistido. E aí foi só alegria. Só Deus e eu sei o que eu passei, sabe? Então, independente do parto, não tem essa. Ah, o parto normal, quem tem parto normal, né? Só é guerreira quem tem parto normal. Não. Você que teve a cesárea, você que teve o forceps, você que teve o humanizado, o natural, você é guerreira, tá? Eu te admiro demais, tá? Independente do parto, né? A gente sofre, né? A gente padece no paraíso mesmo. Tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e se você não se inscreveu, se inscreve, tá? Um beijo.